Conosco ao vivo, Bruno Marques Fernandes Pivete, 39 anos, 9 jogos pela equipe do Guarani como treinador, 4 vitórias. Ô Pivete, um abraço para você, boa tarde, tá tudo bem? Boa tarde, Batista, sempre um prazer falar contigo, com o Gleger. Fiquei muito feliz pelo convite e muito alegre de poder atendê-los na tarde de hoje. Vai ser um prazer participar do programa ao vivo com vocês. É claro que vamos falar bastante, né, da Série B, a participação do Guarani, mas hoje o Brinco está completando 70 anos. Convidamos os nossos ouvintes e eu, os comentaristas, para contar uma pequena história de um momento importante vivido dentro do estádio. Você declaradamente é bugrino e gostaria que você participasse aqui também, contando a sua experiência mais importante, mais significativa que você viveu no Estádio Brinco de Ouro nos seus 70 anos, hein, Pivete? Batista, eu considero o Brinco de Ouro um estádio icônico do futebol brasileiro, né, um dos mais bonitos. Eu particularmente tive muitas experiências positivas no Brinco, principalmente com aquele time de 94, com o Djalminha, o Luizão. Tive a oportunidade de acompanhar ao vivo muitos jogos do Gleger também, mas um jogo que me marcou muito no Brinco foi o Guarani e Avaí, salvo engano, de 2009, o Guarani dirigido pelo saudoso professor Vadão, que é uma das minhas referências também de carreira, e a torcida conseguiu colocar ali aproximadamente 38 mil pessoas. Foi um jogo que me marcou muito, porque o Brinco de Ouro lotado é sempre uma força positiva do Guarani. Vamos então, Pivete, falar a respeito do time. O Guarani vem de 3 empates consecutivos na competição, vinha numa crescente, fazendo um início muito bom e de repente teve 2 tropeços, né? 2 derrotas e culminou, portanto, aí numa sequência de 3 empates. O que é que aconteceu? Por que o Guarani não conseguiu se manter lá em cima, hein, Pivete? Batista, nós depois das 2 derrotas tivemos a vitória contra o Sampaio Corrêa, em que, na minha opinião, nós fizemos um grande primeiro tempo e depois soubemos defender bem a nossa baliza na segunda etapa e conseguimos fazer prevalecer o resultado de 2-0. E depois veio uma sequência extremamente complicada, desgastante, que foi o derby, e todos acompanharam a maneira que foi o derby. Acredito que nós tivemos uma boa atuação, criamos muitas oportunidades de finalização. Infelizmente não conseguimos concluir da melhor maneira. No segundo tempo a gente sofre o gol nos instantes finais da partida e mesmo assim a equipe teve força para poder buscar o empate, né? Acredito que foi um jogo que nós tínhamos totais condições de sair com os 3 pontos. Infelizmente saímos com o empate. Depois teve o jogo da Chapecoense, que, na minha opinião, nós fizemos o melhor primeiro tempo da competição até o presente momento em relação ao Guarani. Tivemos um volume de jogo muito interessante, deu para perceber que realmente temos uma equipe muito qualificada do ponto de vista técnico, que quando fica com a bola causa muitos danos ao adversário. Na segunda etapa, nós não conseguimos manter esse volume, né? Vínhamos aí de um período muito curto entre um jogo e outro, a equipe sentiu um certo desgaste na segunda etapa, falhamos algumas oportunidades de gol que poderiam ter significado uma tranquilidade maior para a equipe no segundo tempo, e ali acabamos errando muitos passes, principalmente na situação de recuperação da posse de bola. Isso fez com que nós atraíssemos o adversário para o nosso bloco defensivo e, infelizmente, tomamos 2 gols e saímos com empate. Também outra partida que, na minha opinião, nós tínhamos totais condições de também sair com a vitória. E aí veio o jogo do Tombense. Eu tive 2 passagens pelo Tombense, sei bem que é muito complicado enfrentar o Tombense lá em Muriaé. É uma viagem que não deixa de ser desgastante, mas isso não serve como desculpa. Tivemos o mérito ali de abrir o placar por 1-0. Infelizmente, saímos novamente das nossas características, oferecemos a bola para o adversário
e na segunda etapa sofremos o empate. Acredito que com as alterações o time refrescou e conseguiu buscar situações ofensivas, tanto é que nós tivemos um gol anulado, que na minha opinião o árbitro se precipitou em terminar a jogada antes da conclusão do lance, né? Depois tivemos uma oportunidade cara a cara com o Bruno José, tivemos uma oportunidade com o Lucas Silva, que finalizou para fora, e depois tivemos um pênalti que até agora estou buscando aí explicações do porquê que o árbitro não assinalou a penalidade e porquê que ele também não foi no VAR, né, para poder certificar que realmente o lance, a tomada de decisão que ele teve no campo era realmente a correta. Mas agora nós temos que nos preparar bem, está vindo uma outra sequência muito difícil de jogos, nós não podemos utilizar esses empates como uma âncora para os nossos desempenhos futuros. É claro que nós temos que utilizar o que aconteceu nos jogos como aprendizado para que a gente possa continuar evoluindo em termos da implementação do nosso modelo de jogo, para o Guarani ser mais consistente no ponto de vista do desempenho, para que nós possamos fazer apresentações melhores e, consequentemente, aumentar a nossa chance de conquistar os resultados que a gente está trabalhando tanto para ter. Tigrão, a sua pergunta hoje ao vivo, nosso convidado especial é o técnico do Guarani, Bruno Pivetti. A sua pergunta, Tigrão. É sempre um prazer muito grande a gente conversar com o Bruno. Muito obrigado, viu, Bruno, por você estar atendendo a gente. Aí o torcedor gosta muito disso, da entrevista ao vivo, desse bate-papo. Mas antes da minha pergunta, Batista, quero perguntar para o Bruno Pivetti, que é campineiro da Gema, qual é o grau de parentesco dele com o Marcos Riboli, fotógrafo premiadíssimo do Globoesporte.com, e também com o irmão do Marcos, o Ricardo Riboli, ou Riboli, que é secretário de saúde do município de Valinhos. Qual é o grau de parentesco aí, Bruno? Tigrão, um prazer falar contigo, sempre uma honra. Você é um dos comentaristas esportivos brasileiros que eu mais admiro e que sempre acompanho, estando ou não em Campinas. E é sempre um prazer e uma honra falar contigo. Eles são meus primos, né? Como você bem sabe, eu tenho uma família muito grande. Então a chance de alguém em Campinas ser meu primo, ela é muito grande. Eles são meus primos com muita honra. Eu gosto muito deles e o Ricardo é meu cunhado. O Ricardo é casado com a minha irmã, querida irmã, a Cleusa Maria, né? Meu cunhado já há muitos anos, uma sobrinha linda, formada, uma família sensacional. Então a gente é meio parente distante aí, e como a gente é meio parente distante, eu vou dar uma aliviada aqui, porque o Batista já chegou com o pé meio alto aí, por cima da bola, e eu tenho dito aqui, brincadeira à parte, claro, eu tenho dito aqui, falei isso ontem, aliás, que não há motivo para esse carnaval todo, esse pânico todo, essa chiadeira toda, porque o Guarani está a 2 pontos do vice-líder da competição. 2 pontos. O vice-líder, que é o Novo Horizontino, tem 17 pontos e o Guarani com 15, né? Tá aí na 8ª, mas olha a distância que separa o 8º do vice-líder. Quer dizer, as distâncias são muito pequenas e uma rodada aí de sucesso, e você tem tudo para ganhar esse jogo aí do domingo, jogando contra o CRB em casa. Aliás, o Guarani sempre ganha apertado, mas ganha do CRB. Isso é estatístico, isso não ganha jogo, o que ganha é a bola rolando. Mas eu acho que a campanha do Guarani ainda e desde o início é muito boa e a gente acredita piamente por momentos e tempos de jogos que nós já vimos, que o Guarani está apresentando um futebol muito eficiente, talvez uma dos melhores padrões da Série B até agora, e tem oscilado, né? Então eu tenho batido nessa tecla. Pô, calma, são 9 rodadas e o Guarani continua ali colado, quando não está dentro do G4, está no limiar, como eu estou acabando de dizer agora, apenas 2 pontos do vice-líder. E a minha pergunta, eu emendo em cima desse comentário, desse preâmbulo que fiz aqui, a que você atribui em algumas partidas, e não foram em todas não, mas em algumas, essa queda tem a ver com algum fator emocional, tem a ver com o condicionamento físico, tem a ver com o aspecto confiança,
com estratégia do jogador achar que já está ganho e aí tira um pouco o pé e acontece, por exemplo, o que aconteceu contra a Chapecoense, no próprio jogo contra o Tombense, que o Guarani estava com o jogo na mão. A que você atribui isso, se é que você tem uma explicação aí para dar para a gente, viu? Um abraço para você e, mais uma vez, muito obrigado de estar participando aqui conosco. Um abraço, Tigrão. Obrigado pela pergunta sempre inteligente. Tigrão, eu considero que nós precisamos ter muita racionalidade nesse momento, e quando eu falo nós, eu me refiro aos profissionais que estão à frente do Guarani no presente momento, porque nós temos sempre que contextualizar as nossas análises, e quando eu vejo, nós estamos aí com 2 meses de trabalho, pegando um grupo que passou por uma grande reformulação em relação ao Paulista. Então, nós tivemos aí a chegada de diversos jogadores e até nós adquirirmos o devido entrosamento, isso demanda um certo tempo. E nesse tempo, né, vai haver oscilações. Nós já esperávamos as oscilações. Só que nas primeiras rodadas, nós tivemos um desempenho e os resultados satisfatórios que às vezes elevam o nível de expectativa, principalmente do torcedor, dos companheiros de imprensa, e que quando essa expectativa não é atendida nos demais jogos, gera uma frustração. Só que nós sabíamos que isso iria acontecer, porque estamos no futebol há um tempo, já passamos por vários cenários competitivos. Eu acredito que nós conseguimos uma soma de pontos que talvez o torcedor mais otimista lá no início do campeonato, na 9ª rodada, não cravaria que nós conseguiríamos atingir, e atingimos, mas eu entendo esse lado, né, da passionalidade, também já fui torcedor, e sempre a nossa equipe gera a máxima expectativa possível. Nós já detectamos aquilo que está proporcionando essa oscilação. Em termos de jogo, na minha opinião, nós precisamos evoluir muito na nossa eficácia ofensiva, e aí nós temos o mérito de construir muitas jogadas para o gol, mas não estamos tendo o mérito de concretizar da melhor maneira. E por vezes, às vezes, nós não conseguimos concretizar a jogada e tomamos o contra-ataque. E esse contra-ataque do adversário sempre gera um desgaste nos nossos jogadores. Em relação à parte física, verdadeiramente não é uma preocupação nossa, porque nós temos todos os dados monitorados via GPS. E na maior parte dos jogos, a gente observa que os jogadores têm um deslocamento maior no segundo tempo do que em relação no primeiro tempo. Isso nos diz, é um indicador de que bem preparado fisicamente a equipe está, mesmo porque a gente desenvolve a parte física em conjunto com a parte tática e a parte técnica. Então, os jogadores estão conseguindo suportar bem do ponto de vista físico. Agora, algumas tomadas de decisão estão nos prejudicando. Tem essa questão da eficácia ofensiva. No segundo tempo, por vezes, quando a gente recupera a bola, a gente verifica alguns espaços no adversário e quer atacar de maneira não pensada, não trabalhada, e aí a gente acaba expondo a bola ao adversário, e daqui a pouco a gente perde essa bola e tem que correr para trás novamente. Isso faz com que o adversário nos empurre no nosso bloco mais baixo, defensivo, e isso sempre gera ali um certo desajuste, né, momentâneo para nós, principalmente na segunda etapa. E, na minha opinião, nós temos que trabalhar muito para apertar cada vez mais a questão da nossa agressividade defensiva. Então, os duelos defensivos, nós temos que ter mais agressividade para poder ter um número de ganho dos duelos defensivos maior, porque a gente sabe que isso faz a diferença na Série B. Então, são esses focos que a gente está demandando mais trabalho, né, para que nós possamos evoluir. Mas, de novo, isso vem com o tempo. A gente sabe que, na maior parte das vezes, no futebol brasileiro, o tempo é algo que nós, infelizmente, não temos. Mas ele precisa ser respeitado, o processo precisa ser respeitado, e nós precisamos ter tranquilidade, oferecer confiança para os jogadores, porque temos um grupo qualificado e confiamos muito nesse grupo, que nós temos convicção que o Guarani tem tudo para fazer uma bela Série B. Carlos Henrique, bate pesado aí, CH, a sua pergunta, o Bruno Pivetti, técnico do Guarani, o nosso convidado especial de hoje, diz aí, CH.
Boa tarde ao Bruno, seja bem-vindo. Eu preciso fazer uma introdução para entender realmente se isso é algo que tem atrapalhado o seu trabalho. O trabalho da preparação física pré-temporada, ela foi desenvolvida pelo preparador físico do Mozart, o Jackson, que voltou lá para o CSA. Hoje o seu preparador físico é o Kleber Medeiros, trabalhando com o Luiz Andrade e o Fernando Maestre, que são os preparadores físicos aí fixos do clube. Essa mudança, você está 64 dias no comando técnico do time, é muito pouco tempo. Eu queria que você externasse com um pouco mais de detalhe, porque quem fez a preparação física da pré-temporada foi um profissional e hoje existe um outro profissional. Até que ponto isso? Porque para mim, Pivete, nitidamente, eu estou falando de desempenho, tá? Não estou falando de dados, você já explicou, isso é muito considerável. Eu acho que você trazer essas informações é muito importante para a gente, para a torcida, porque isso é praticamente unânime, não é? Nas 3 últimas partidas, o seu time no segundo tempo arriou. Pode ter arriado por uma série de fatores que você já explicou. Mas eu queria que você falasse da pré-temporada e da troca do comando da preparação física, se isso não é que tem atrapalhado. Eu não quero nem que você também faça nenhum tipo de análise do preparador físico anterior, não é isso que eu estou falando. Mas se isso atrapalhou ou atrapalha o trabalho de hoje na preparação física. Um grande abraço. Abraço, CH, sempre um prazer falar contigo. CH, a pré-temporada feita pela comissão técnica do Mozart foi em janeiro, né, para o Campeonato Paulista. Depois disso, nós tivemos ali 2 semanas de preparação que conseguimos implementar bem a nossa metodologia de trabalho, que combinou bem com a metodologia do clube. Na época, quem fez esse trabalho de maneira brilhante foi o Fernando Maestre, com a coordenação do Rafael. Então, nós temos profissionais de alto gabarito no Guarani em relação à parte do departamento de preparação física. E mais recentemente nós tivemos a vinda do Kleber, que agregou ainda mais valor ao departamento. Eu procuro ser um profissional que delego muito as funções, né? Mas a parte física a gente desenvolve de maneira conjunta no trabalho com bola. Então, o departamento de preparação física trabalha muito em função do monitoramento dos treinamentos, o monitoramento dos jogos, o controle de carga, a parte preventiva em relação a lesões, os aquecimentos, e acaba que essa parte física nós desenvolvemos em conjunto ali com o trabalho técnico-tático, né? O que aconteceu nas segundas etapas, principalmente como você bem colocou, e eu concordo contigo, foi mais a questão qualitativa do quanto a gente corre no campo de jogo. Então, se a gente tem a bola, nós respiramos com a bola e, consequentemente, fazemos o adversário correr. A partir do momento que a gente começa a expor essa bola, começa a ter que dar pique para trás, não tem preparação física que aguente. Então, nós temos que trabalhar numa maior concentração, para as tomadas de decisão mais acertadas, para que a gente possa ter uma manutenção das nossas características. E o elenco do Guarani pede isso, por ser um elenco extremamente técnico, que a gente fique e tenha mais sobriedade com bola, evite ficar expondo e tomando contra-ataque a todo momento, e tenha uma melhora ali no processo ofensivo, principalmente em relação à concretização das jogadas. E quando eu falo da parte ofensiva ou da parte defensiva, eu não estou me referindo especificamente aos atacantes ou aos defensores, respectivamente. O que eu falo? Eu falo do sistema ofensivo e do sistema defensivo, em que eu sou o responsável principal do sistema em si, porque sou eu que implemento essas ideias, os jogadores executam essas ideias. É claro que são seres humanos, então a gente também trabalha em cima de um eventual erro, o que nós vamos fazer se a gente perder a posse de bola, mas nós precisamos ter uma consistência maior no nosso jogo para que nós possamos sofrer o menos possível na segunda etapa. Eu acredito que a gente tem encaminhado para isso, cada vez mais os jogadores estão conscientes dessa necessidade para que nós possamos alcançar os resultados
que tivemos principalmente no começo do campeonato, e foram os mesmos jogadores que alcançaram aquele nível de desempenho e os resultados que nós obtivemos. Bruno Pivetti é o nosso convidado de hoje. Gleger Zorzinho, a sua pergunta ao técnico do Guarani. Bom, primeiro mandar um grande abraço para o Pivetti, prazer estar falando contigo novamente. Obrigado pelas palavras lá no início aí da entrevista, Pivetti. Prazer enorme e privilégio para mim, vindo de você, uma pessoa, um profissional altamente gabaritado. Fico muito feliz. Pivetti, a gente tava questionando muito, né? Aliás, eu inclusive me incluo nisso, na questão dessa folga, né, que foi dada para o Guarani aí, o Guarani que jogou no último domingo e voltou aos treinos hoje. É claro que a campanha é muito boa, é claro que ainda é muito cedo para a gente falar, mas a gente estava, como estava dizendo o Tigrão, né? O Guarani está apenas 2 pontos do vice-líder. Mas se a gente voltar rapidamente aqui no jogo da Chapecoense, que o Guarani tinha tudo para vencer, vencia inclusive por 3-1 e vai para o vestiário, volta, segundo tempo e acaba tomando o empate, seriam esses 2 pontos que daria hoje a vice-liderança ao Guarani. Então eu queria que você falasse sobre essa folga que foi dada, né, ao elenco, e também que você falasse, Pivetti, dessa partida contra a Chapecoense. O que aconteceu? Você mesmo, inclusive, disse, né, que foi o melhor primeiro tempo do time na competição. E o que aconteceu com o time na segunda etapa do jogo da Chape? Um abraço e é um grande prazer estar falando contigo, viu, Bruno? O prazer é meu, Gleger. Um outro abraço e agradeço a oportunidade de responder essa questão. Acredito que possa ser também uma questão de todo torcedor bugrino, e sempre que a gente tem essa oportunidade de conversar diretamente com o torcedor, para nós é sempre positivo e sempre um prazer. Em relação à folga, Gleger, nós não damos folga em relação ao resultado, né? Nós damos folga em relação à necessidade do elenco. Então a gente vinha de uma semana muito alongada, a semana do derby, nós tivemos 6 dias de preparação, aí concentramos 2 dias antes da partida, aí depois não conseguimos ter mais folga. E depois, na semana passada, nós tivemos 3 jogos em sequência, com um intervalo muito curto entre um jogo e outro, e com a viagem a Muriaé associada. Então, não foram dados 2 dias de folga. Pelo contrário, o pessoal que ficou aqui em Campinas, os não relacionados, né, aqueles que a gente chama de G3, eles treinaram na segunda-feira pela manhã. Nós chegamos de viagem, nós acordamos muito cedo, pegamos o ônibus lá de Muriaé, e fomos a Juiz de Fora, pegamos o voo na hora do almoço, chegamos em Campinas aqui 1 ou 2 horas da tarde. Então nós não teríamos condições de fazer qualquer coisa na segunda à tarde, mesmo porque os jogadores que atuaram mais estavam nas 24 horas, né? Nós sabemos que fisiologicamente, na média, os jogadores sentem mais o cansaço 48 horas depois da última partida realizada, que é justamente na terça-feira. É o pico da dor tardia, e quando a gente vai projetar para frente a semana, nós teríamos jogo só no domingo. Então nós vamos ter aí 4 dias de preparação em relação ao próximo jogo, que é o mais do que o suficiente para que nós possamos ter um ciclo de treinamento e respeitar um binômio que é extremamente importante, que é a recuperação e o treinamento. Nós hoje tivemos a incorrência de muitos jogadores acometidos por dores musculares, então jogadores ali a ponto de lesionar. Então por isso que é tão importante a gente oferecer a devida recuperação. Oferecemos ali 1 dia de recuperação. Agora, na semana que vem, temos outra sequência bem complicada, né? Que nós vamos ter jogo no domingo em casa, quarta em Novo Horizonte, depois a gente já joga sábado de novo lá em Goiânia, com 2 viagens grandes aí associadas. Então, é nessa questão macro que a gente senta, conversa, reúne, pega as opiniões do departamento médico, do departamento de preparação física, fisiologia, para que nós possamos montar o nosso macro ciclo de treinamento da melhor maneira, para que, em primeiro lugar, a gente assegure que os jogadores estejam bem treinados, em segundo lugar, assegure que eles estejam bem recuperados e previna qualquer possibilidade de uma eventual lesão. Com essa base que a gente toma todas as decisões lá no Guarani.
Ô Pivete, ontem e hoje tivemos um bate-boca salutar no programa Os Donos da Bola na tela da Band sobre a questão de escalar dois jogadores que têm a mesma característica, mais ou menos a mesma característica juntos, né? O caso do Bruno Mendes e também do Derek. São os dois artilheiros do Guarani na competição, 4 gols cada um. Hoje até coloquei uma enquete e os bugrinos puderam participar. Perguntei se eles eram favoráveis que os dois atuassem juntos. E o sim ganhou disparadamente na frente, dando conta, portanto, de que o torcedor do Guarani gostaria de ver os dois jogando juntos. Até agora você tem escalado um ou outro. Até por problema físico também, né? O Bruno Mendes tem sido perseguido aí por contusões e desconforto muscular. Mas você acha que tem possibilidade? É possível colocar os dois artilheiros juntos no mesmo time numa mesma partida de início de jogo? Batista, muito interessante sua pergunta. Eu mesmo, quando treinador do Goiás, usei esse sistema com 2 centroavantes. Na época eu tinha à minha disposição o Nicolas, que hoje está no Ceará, e o Pedro Raul, que está no Vasco da Gama. Eu particularmente gosto. Nós precisamos treinar efetivamente para criar as dinâmicas ofensivas de maneira que um não roube o espaço do outro, mas é perfeitamente possível e pode ser uma estratégia que nós podemos utilizar ou no início das partidas ou ao longo das partidas, depende aí de como vai ser desenvolvido o nosso processo e a viabilidade de nós termos os dois em condições, né? Nesse presente momento, o Bruno Mendes realmente tem uma limitação física, um problema na panturrilha, o Derek está à disposição, mas eu particularmente gosto desse sistema. Na parte defensiva praticamente não se altera o nosso 4-4-2, com a primeira linha sendo feita ali por 2 centroavantes, né? Agora a parte ofensiva nós precisamos criar as manobras ofensivas para que isso seja possível, né? Para que nós que a gente não perca a qualidade de jogo interior que nós temos, essa flutuação dos extremos, do meio ali no espaço, nas costas do volante adversário, que um centroavante quando venha o outro dê a devida profundidade, porque se você enfiar os 2 centroavantes ali na linha defensiva do adversário, você beneficia muito a ligação direta e essa disputa de primeira e segunda bola, que não é muito as características dos jogadores que nós temos à disposição. Então nós temos ali que criar certos mecanismos, mas eu acredito que seja perfeitamente possível. Olá, Tigrão, a sua pergunta para o Bruno Pivete. Mais uma pergunta aí, Tigrão. Tá, ô Bruno, quando você escala Bruno José e um centroavante, que pode ser o Bruno Mendes ou o Derek, e o Bruninho na esquerda, você se aproxima mais de um 4-3-3, na minha maneira de ver futebol, com variações para esse 4-4-2 ao qual você se referiu, porque alternadamente, ora vem fechar um quarto homem para arrastar a bola para frente, o Bruno José, dependendo de onde a jogada começa, e mais, assim, de uma maneira mais frequente, vem o Bruninho, que é um cara que também faz bem essa função ali, assessorando o Regis na função. E numa outra oportunidade, em alguns jogos, ao invés de usar o Bruninho, você usa o Isaac. E aí eu vejo, ao invés de um 4-3-3, com variações para 4-4-2, eu vejo mais pronunciado um 4-4-2 com variações para o 4-3-3. Ou seja, quando o Isaac aparece ali do lado esquerdo, fazendo a jogada de ala, com o lateral que vem apoiando, com o ala que vem subindo, fica mais com cara de 4-3-3. Mas eu sei que o torcedor não gosta muito dessa sopa de números, mas é importante a gente ouvir isso do treinador, até para entender um pouco da estratégia. E com o Isaac, ele tem uma aproximação maior do meio de campo, ele fecha mais numa faixa mais ampla de gramado para ajudar a armar o time do que o Bruninho. E aí você, para mim, claramente ainda não tem dentro da sua cabeça algo, dependendo do adversário, claro, mas ainda não tem uma decisão tomada, porque às vezes a gente vê o Guarani começando com o Isaac
e às vezes começa com o Bruninho. E é bastante comum a gente ver essa troca começando com um ou com outro, com o jogo em andamento. E aí, o seu time tem essa cara de 4-3-3 mais pronunciada com o Bruninho e mais de 4-4-2 com o Isaac? Ou você discorda? Tigrão, perfeita a sua análise. Nós precisamos lembrar que o Isaac, ele de origem é um camisa 10, né? Um jogador que flutua bem ali no espaço entre linhas, que nós chamamos, né? Esse espaço nas costas do volante adversário, e consegue oferecer diversas possibilidades de assistência aos homens da frente, né? Tanto ele quanto o Regis têm essa característica. Agora o Isaac tem um pouco mais de potência física para poder, no momento defensivo, defender o corredor esquerdo. Então, o que nós fazemos? Quando o Isaac está em campo, quem oferece amplitude para o lado esquerdo, quem abre o campo de jogo pelo lado esquerdo, acaba sendo o lateral, né? Ou o Mike ou o Porfírio ficam ali em cima da linha para poder espaçar a linha defensiva do adversário e oferecer as condições para o Isaac vir por dentro, fazer esse movimento de fora para dentro. O Bruninho já é um jogador que tem mais a característica de um ponteiro, de um extremo, apesar que quando vem por dentro também não se aperta. É um jogador muito qualificado nesse sentido também. Agora, é um jogador que consegue atacar as costas da linha defensiva com muito mais eficiência, né? É um jogador mais veloz, é um jogador mais de espaço. Em semelhança, nós temos o Bruno José, que é um ponteiro que a gente utiliza, que é um extremo, né, que a gente utiliza com o pé certo, como nós chamamos ali do lado, um destro jogando pelo lado direito, e que invariavelmente pela grande capacidade de velocidade que tem, ataca também bastante a linha do adversário. Então nós criamos essas variações ofensivas justamente para extrair o melhor de cada jogador e para que o Guarani esteja bem servido, jogando um jogador, não jogando outro, ou jogando os dois. Nós temos capacidade hoje tática de poder atender os jogadores aonde eles têm mais conforto e aonde as características deles são mais fortes, né? Principalmente em semanas assim mais apertadas, nós procuramos sempre, entre uma partida e outra, dar uma refrescada nos setores, né? Tendo ali um rodízio de jogadores para que nós possamos manter o mais elevado nível de intensidade possível e, consequentemente, que nós possamos manter o nosso rendimento de uma maneira mais consistente. Então, a sua leitura está perfeita. O importante é que, na parte ofensiva, um jogador não roube o espaço do outro. Se o lateral está na amplitude, o extremo tem liberdade para vir por dentro. Se o extremo está aberto, aí o centroavante pode vir buscar essa bola, ou o lateral pode fazer uma ultrapassagem por dentro. O mais importante do ponto de vista ofensivo no futebol, na minha opinião, é uma ocupação racional e inteligente dos espaços. Bruno Pivetti, o nosso convidado de hoje, técnico do Guarani. CH, mais uma pergunta ao Pivetti. Se ofensivamente, na bola parada, ele é muito bom, o Diogo Matheus não marca tão bem como o Mike. Se isso é algo que te preocupa e que você trabalha a respeito, e aproveitando também, eu queria que você falasse se a condição física do Regis ainda está muito longe do ideal, por favor. CH, realmente, né, a bola parada defensiva é uma preocupação nossa. Nós trabalhamos toda a semana, toda a antivéspera da partida, principalmente nós trabalhamos e damos muita ênfase na bola parada defensiva. Procuramos ali adotar uma marcação mista, né, entre zona e individual, para que nós possamos ter a melhor condição de proteger nossa baliza. Nós sabemos que esse é um ponto hoje que decide jogo, né? Então nós temos que ter muita atenção e preparar devidamente os jogadores, cada um a sua característica, para defender da melhor maneira, né? Então, que nem no jogo do Tombense, nós não tínhamos ali o Matheus Barbosa, que ataca muito bem esse primeiro pau. Colocamos o Mike para fazer esse primeiro pau e o Diogo na segunda trave. Por mais que, por vezes, o Diogo ficasse do lado esquerdo, quando termina a jogada, eles voltam para o mesmo lado, porque nós sabíamos que o Mike era forte nessa primeira trave. Tanto é que nós conseguimos um bom índice de defesa ali no primeiro pau, e o Diogo conseguiu salvar uma bola muito difícil na segunda trave,
né? A gente sabia que a equipe do Tombense tinha jogadores altos, tanto o Daniel Amorim, quando estava jogando, o Fernandão, quando entrou. Nós teríamos ali que ter atenção máxima para que a gente não sofresse com a bola parada defensiva. E eu falei especificamente do jogo do Tombense, mas isso vale para todos os jogos, né? Em relação ao Regis, é um jogador que está buscando melhor condicionamento. Nós sabemos que ele vem de um período de não realizar muitos jogos, de não ter tido muitos minutos lá no Curitiba. Então nós estamos oferecendo para o Regis as melhores condições para que cada vez mais ele consiga render num período maior dentro do campo de jogo. Eu, particularmente, até voltando, e me ocorreu agora que eu não respondi a segunda questão do Gleger, né, no jogo da Chapecoense, e já vou emendar essa questão do Regis com a questão do segundo tempo da Chapecoense. Eu, particularmente, fiquei um pouco amarrado, porque eu tive que substituir 2 jogadores, o Bruno Mendes, que saiu com a reclamação na panturrilha, e o Bruno José, que vinha acusando também dores musculares, logo com 10 minutos. E ali o programado, como o Regis fez praticamente o jogo inteiro no derby, era a gente oferecer um refresco para o Regis, porque ele já vinha, né, se arrastando. Aí na minha segunda parada, na segunda etapa, no momento que eu fui tirar o Regis, o Isaac acusou também dores, e aí nós tivemos que optar pela saída do Isaac e do Matheus Barbosa. O Barbosa porque já tinha cartão amarelo, o adversário no nosso campo, eu não quis correr o risco, né, de ter um volante ali expulso, que poderia complicar ainda mais para a gente, né? E aí no final da partida, quando eu vou tirar finalmente o Regis, o Bueno cai no chão, que é um outro jogador que não tem tido volume de jogo nas últimas temporadas. Nós estamos fazendo esse processo de recondicionamento também do Bueno, e eu acredito que isso possa ter prejudicado o nosso segundo tempo com a Chape, sabe? Essa não capacidade de sustentação. Aí você vai me falar, é a questão física ou é a questão da pré-temporada? Na minha opinião, não. Na minha opinião, nós estamos com jogadores que não tinham um lastro em termos de minutagem, de participação no jogo, que dê para eles uma capacidade de desempenho mais sólida. Eu acredito que, à medida que o processo evolua, com os treinamentos, os jogos, os jogadores vão ficando cada vez mais habituados em ter o volume de jogo, em termos de intensidade, para que possa atender o Guarani da melhor maneira. Mas talvez aí eu tenha conseguido emendar essa questão do Regis com a questão do segundo tempo da Chape, e passa aí a explicar principalmente o nosso diagnóstico em relação ao rendimento do Guarani, principalmente na segunda etapa dos jogos. Bruno Pivetti, o nosso convidado especial de hoje aqui na Rádio Bandeirantes. E a última pergunta é sua, Gleger Zorzin. Antes, a audiência da Bandeirantes é infinita e muito qualificada. E o pessoal aqui está mandando mensagem aqui, parabenizando o seu trabalho, viu, Pivetti? Em especial o seu Mantovani e a dona Cida, eles estão lá em Lins, cara, ligado na Bandeirantes, acompanhando, mandando os parabéns pelo seu trabalho. Então, um abraço aí para toda a Lins e para o seu Mantovani e para a dona Cida também. Pivetti, eu queria que você falasse a questão dos goleiros do Guarani. O Tony iniciou, né, a Série B, aí teve aquela contusão, Pegorari o substituiu, e o Pegorari, se eu não me engano, ele jogou 4 jogos, e os 4 jogos ele foi eleito aqui pela equipe da Rádio Bandeirantes o melhor em campo. Foi muito bem o Pegorari. E aí teve o retorno do Tony, aí ficou aquela dúvida, né? Volta o Tony, mantém o Pegorari. Queria que você falasse um pouco do critério que você usou, né? Da volta do Tony. E sem dúvida nenhuma dizer que a preparação de goleiros do Guarani, o preparador de goleiros do Guarani, está muito bem, né? Porque o Guarani está bem servido de goleiros, os dois em condições de estar atuando, de serem titulares e de fazer grandes jogos. Exatamente, Gleg. Eu não vou cometer a ousadia aqui de falar dos aspectos técnicos com o especialista da função, que é você, né? Fez uma brilhante carreira, uma carreira muito bonita, principalmente no Guarani, e realmente a sua visão está corretíssima. O Guarani está muito bem servido, conta com o Gustavo Scalesi. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gustavo, o preparador de goleiros, também no CSA. Nós fomos campeões alagoanos juntos lá no CSA em 2021, já conheci o trabalho dele, e quando chego ao Guarani, para mim foi um prazer encontrá-lo por aqui, e sabia do trabalho de excelência que ele vem desempenhando ao longo da carreira dele. Prova disso
é a boa fase que o Tony se encontra, né? Para mim é um goleiro espetacular, de imposição, que tem bom jogo com os pés, uma estatura bem interessante, boa saída de gol, um goleiro que tem um bom nível aí, eu considero ele bem completo. E também o Pegorari, né, que é um goleiro que há pouco tempo atrás estava disputando Série A de Campeonato Brasileiro, já é um goleiro experiente, né, ambos são experientes ali na função, mas o Pegorari já esteve envolvido com grandes equipes, com grandes campanhas, e ficou comprovado também que ele está muito bem preparado para servir o Guarani. Ali a tomada de decisão na saída do Tony, depois o retorno do Tony, apesar do Pegorari ter feito 3 grandes jogos, foi mais em função da justiça, né? Que o Tony não saiu por nenhuma questão técnica. E quando ele estava ali 100% do ponto de vista físico, não foi uma parada tão grande, nós, por justiça, resolvemos oferecer novamente a titularidade ao Tony, mas sempre ressaltando a importância do Pegorari para o elenco. Nós sabemos que nós temos aí uma Série B longa e nos dá muita tranquilidade saber que o Guarani está servido aí de 2 grandes goleiros, né, que são praticamente ali 2 titulares da equipe, mas também goleiros muito interessantes vindos das categorias de base, como o caso do Álvaro, o Vinícius, o Thiago. A gente vê que o Guarani hoje está caminhando para ter uma escola de goleiro que eu vi funcionar muito bem no Atlético Paranaense. Não à toa, na época eu estava no Atlético, era o Everton, aí o Everton saiu, já tinha o Santos preparado, saiu o Santos, já tinha o Bento preparado, que na minha época no Atlético era do sub-17, sub-15, né? Então eu acho que os clubes têm que caminhar em oferecer uma escada, né? Um plano de carreira para os goleiros, que é uma função de plena confiança, né? É um cargo de confiança, é uma função muito importante, e que qualquer clube precisa estar bem servido, e hoje o Guarani, eu tenho convicção que está. Vete, para finalizar, o Guarani pretende encaminhar para a CBF alguma reclamação formalizada, algum ofício? Porque até você citou no começo da nossa entrevista, 3 jogos, 3 pênaltis não marcados para o Guarani. Pretende encaminhar ou não? Batista, é importante que se diga que se esses 3 pênaltis tivessem sido marcados e a gente tivesse tido o mesmo desempenho que nós tivemos, a nossa capacidade crítica de análise seria absolutamente a mesma. Então, se o Guarani tivesse ganhado de 2-1 do Tombense com o pênalti assinalado e que nós pudéssemos ter convertido o pênalti, todos esses aspectos eu traria a nação bugrina por meio da grande audiência da Rádio Bandeirantes. Então, a gente não está utilizando os erros de arbitragem como desculpa para o nosso desempenho ou para os resultados que nós não obtivemos. Acabei de falar aqui todo o nosso diagnóstico, né, sobre o que levou a gente oscilar em termos de rendimento nessas primeiras rodadas da Série B, e nós nunca vamos fechar os olhos para isso. Agora, que é estranho o que aconteceu, principalmente lá em Tombos, porque foi na minha frente, sabe? O jogador do Tombense chuta as 2 pernas do Neilton, o Neilton cai sentado, ele não tem capacidade nem de reação, nem de colocar a mão para se proteger, porque é uma coisa absurda. Ele de costas, saindo da área, e assim, o que mais me causou espanto foi o fato do VAR não ter chamado o árbitro para poder pelo menos olhar o lance, que para mim foi absolutamente claro. Depois aquele pênalti da Ponte Preta no final do primeiro tempo, logo um pouquinho antes do intervalo, né? Que para mim o defensor da Ponte pisa no pé do Derek. Tudo bem que o Derek já estava projetado, mas ele não consegue nem se projetar, o pé dele preso embaixo do pé do jogador da Ponte. E para mim o Bruno José sofreu um pênalti também lá contra o Sport, que ele domina a bola, e o jogador do Sport pega ele por trás, também saindo da área. O que hoje em dia os clubes fazem normalmente é solicitar os áudios, principalmente do VAR, para que nós possamos entender minimamente os critérios de arbitragem, porque hoje em dia está muito difícil estabelecer um devido critério para a arbitragem brasileira. O Guarani já solicitou os áudios? Já solicitou, a gente já recebeu o áudio, principalmente da Ponte Preta, agora do Tombense ainda não chegou
aos meus cuidados do Tombense. Então tá bom, Bruno Pivetti, o nosso convidado de hoje, muito bom o papo contigo, um grande abraço, venha sempre para esse modelo de entrevista, porque fica muito mais dinâmico, é muito mais interessante do que a entrevista coletiva, que é boa também, né? Você tem uma dissertação muito convincente, tem um produto muito bom de fala, mas aqui a gente consegue dialogar até assuntos que na coletiva não dá para colocar. Um abraço, muito obrigado, viu, Pivetti? Batista, muito obrigado, principalmente pela oportunidade de, por meio da maciça audiência da Rádio Bandeirantes, conversar com a nação bugrina. É sempre muito importante estabelecer essa proximidade, tanto com a imprensa, mas principalmente com a torcida. Eu agradeço de coração a oportunidade, o convite, e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição, porque o que eu mais gosto na vida é bater papo sobre futebol. E eu sei que aí na Rádio Bandeirantes sempre é um bate-papo de alto nível, tanto em termos de informação, de conhecimento, mas também de respeito e afeto, e é isso. E essas são as coisas que eu mais prezo na vida. Muito obrigado, um grande abraço ao Tigrão, ao CH, ao Gleger. Foi um prazer imenso falar com vocês, especialmente um abraço a você, Batista. Muito obrigado.